Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio da série Liderança. Eu gostaria de ter publicado esse vídeo um pouquinho antes, mas o Senhor estava me fazendo meditar bastante nessa palavra e hoje, enfim, está saindo. Mas antes de começar na palavra, eu gostaria de orar por você. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, se você estiver apenas ouvindo e não puder, mesmo assim, receba a oração, amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esta vida aqui, Senhor, que está buscando aprender mais da Tua palavra, Senhor. E Espírito Santo de Deus, eu te peço que Tu estejas preparando o coração para receber essa ministração e que Tu estejas conduzindo, Senhor, essa palavra e falando ao coração, que não seja eu aqui ministrando, mas realmente seja o Teu Santo Espírito trazendo essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje a gente vai voltar a falar da liderança de Moisés e Arão. Como eu falei, a gente tira muitos ensinamentos dessa liderança, né? E hoje o tema que vai ser falado, voltei para cá, vamos abrir nossa Bíblia em Números 16, a gente vai ler um pouquinho do 17 também. Eu vou ler alguns trechos e vou abordando algumas coisas. Se você puder, estiver assistindo, pega também o seu bloquinho, essa caneta, faça suas anotações, isso é bem importante, né, nos ensinos bíblicos. E eu vou começar lendo aqui. Vou dar esse tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir em Números 16, mas eu vou começar lendo bem do comecinho de 16 mesmo, do capítulo 16, que diz o seguinte: Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Com outros 250 líderes israelitas, todos os membros importantes da comunidade, os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: Vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? E aqui eu já quero fazer uma breve pausa sobre aquilo que vamos falar hoje, porque algo que eu estava estudando aqui é que essa rebelião começou com Corá, né? Você talvez já tenha lido essa passagem. E eu lendo algo que me chamou a atenção, estudando a genealogia, Corá era primo de Moisés. Então nós vemos aqui uma rebelião que ela não partiu de alguém que era distante, de alguém que não conhecia, né, que não acompanhava a sua história, enfim. Não, mas de alguém da própria família. E nós vemos muitas vezes isso acontecer de rebeliões surgirem de pessoas próximas, não de pessoas distantes, que não te conhecem, que não têm acesso à sua vida. Então nós vemos algo aqui que pode vir a acontecer realmente de pessoas se levantarem contra a nossa vida, não aceitarem a nossa autoridade como liderança, quando as pessoas são próximas a nós, não apenas pessoas distantes, certo? E que começa falando aqui eles perguntando que direito eles tinham de agir como superiores à comunidade do Senhor. Só que aqui, gente, como eu falei no outro vídeo já, Moisés e Arão, eles não pediram esse lugar, né? Se você lembrar da história de Moisés, ele não se sentia nem apto para estar nesse lugar, só que Deus o levantou, Deus o colocou naquele lugar como líder do povo de Israel. E essas pessoas que se levantaram contra eles também eram líderes, eles já eram importantes para a comunidade. Só que eles queriam aquilo que Arão estava fazendo, a gente vai ver mais pra frente, né? Eles queriam um sacerdócio. Então Corá, na verdade, pega aquela prerrogativa ali da comunidade toda ser santa, de Deus estar no meio deles, para algo que era um desejo do coração deles, digamos assim, que era ter aquela posição acima, mais daquilo que ele já era, digamos assim. E, gente, Deus estabelece chamados, ninguém é mais ou menos importante para Deus, mais ou menos amados para Deus, mas Deus continua agindo da mesma maneira que estabelece chamados de acordo com propósitos, posições de acordo com propósito, né? A gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo falando sobre a importância do corpo e falando agora de comunidade, o pé não é mais importante que a mão e vice-versa. Só que muitas vezes as pessoas terão posições diferentes por causa de responsabilidades diferentes, não por serem mais amadas ou mais importantes para Deus. Mas a gente vê esses questionamentos e muitas vezes as pessoas não aceitando pessoas tendo essas posições diferentes e muitas vezes ser um líder, digamos assim, de mais autoridade,
desde lá dessa época, né? Antes da igreja realmente existir. Só que como eu falei, né, Moisés, ele não pediu aquela posição, e até falando questão de corpo de Cristo, eu quero aproveitar já para trazer algo que eu escutei numa conferência faz 2 semanas atrás, mais ou menos, o pastor falando sobre algo muito interessante, sobre a parábola dos talentos. E se a gente pensar nos talentos, a gente pensa às vezes, mas um recebeu 1 talento, é pouco, e aquele recebeu 5. E às vezes a gente se olha nessa situação, mas eu recebi só 1 talento, né? Praticamente era isso aqui que Corá estava fazendo com os outros líderes, né? Pô, mas Moisés tem 5 talentos, e a gente não para pensar na responsabilidade do talento. O talento era uma moeda, né, valiosíssima. Inclusive, esse pastor estava compartilhando que o valor mais ou menos de 1 talento equivale a 800 mil reais. Então, às vezes a gente pensa, é pouca coisa. Não, mas é muita coisa. Já foi confiado muita coisa naquele que recebeu 1 só. Só que ele trouxe uma perspectiva muito interessante de pensamento que eu quero trazer para você aqui hoje, é que quando você recebe algo e que você tem que devolver, multiplicar e devolver depois, é mais fácil, digamos assim, você receber 800 mil e guardar 800 mil, ou você receber, por exemplo, 4 milhões e ter que ser responsável por 4 milhões, multiplicar 4 milhões e ainda devolver. Sabe, as pessoas muitas vezes olham para aquilo ali e não veem a dificuldade da pessoa que recebe 5 talentos. E ela não escolheu, gente, receber 5 talentos. Ela simplesmente recebeu porque Deus assim o quis. Então, mas ela tem uma responsabilidade muito grande perante aquilo ali, porque ela tem que guardar aquilo ali, ela tem que multiplicar aquilo ali para que seja entregue depois. E eu já vou fazer com que você entenda um pouquinho mais disso, porque, né, ele estava questionando ali a autoridade de Moisés e Arão, mas olha só, Moisés ali, na verdade, depois continua e faz um desafio, né, quando Moisés ouviu, no versículo 4, o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e seus seguidores, amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Aí no 8, Moisés falou novamente a Corá, agora ouçam levitas, acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e seus companheiros levitas essa função. E agora exigem também o serviço sacerdotal. Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? E, gente, por que isso tem a ver com a parábola dos talentos e aquilo, né, que o Senhor nos entrega? Porque, como eu falei, eles já eram líderes, eles já eram pessoas importantes na comunidade. E ali Moisés faz um questionamento, acaso lhes parece de pouca importância, tipo assim, o que eles já estavam fazendo, o que Deus já tinha entregado para eles. E a gente vê pessoas que têm uma raiz de rebelião no coração e elas querem ali, como Moisés falou, né, eles queriam serviço sacerdotal. Eles desprezam aquilo que eles já receberam de Deus, aquilo que eles já estão fazendo, eles acham pouco. Então, a gente tem que cuidar com o nosso coração se não tem raiz de rebelião, porque a gente olha para o outro e muitas vezes isso não é muito explícito para nós não achamos que temos isso, mas, eu queria estar fazendo o que aquela pessoa faz. E, na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando o que o Senhor já colocou nas nossas mãos. E quando nós não reconhecemos, né, uma autoridade levantada por Deus, assim como Moisés era e Arão era, nós não estamos desprezando essas autoridades, nós estamos desprezando o próprio Deus, é uma rebelião contra ele, assim como fala Moisés aqui. Mas algo muito bonito que a gente vê aqui, é que Moisés, né, a primeira coisa que ele faz é se curvar com o rosto em terra. Essa é a posição que a gente vê de líderes que são humildes e que realmente foram chamados por Deus, que a primeira coisa que tu vai fazer quando tu lida com um problema desse, que com certeza Moisés não gostaria de passar, ainda mais vindo de uma pessoa próxima, como eu falei, é se curvar com o rosto em terra e pedir do próprio Deus o direcionamento de como agir, né? E eu gostaria agora de ir para o versículo 12, que diz o seguinte: Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam, não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto?
agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. E aí eles repetem. E eu quero atentar a algo aqui muito importante, né? Quando Moisés manda chamar Datã e Abirão ali, a gente vê algo que a rebelião ela começa a nascer de um isolamento que é autoimposto, né? Eles falaram, não iremos. E aonde que tem a raiz disso, a raiz de orgulho, né? A rebelião ali, ela tá linkada com o coração orgulhoso, porque Moisés, na verdade, ali queria resolver aquela situação. E aí eles se auto-isolam. Então esse orgulho, ele gerou um isolamento relacional e de diálogo. Então, se a gente lê o que aconteceu mais para frente, a gente vê que eles se fecharam para as próprias certezas deles, o que acelerou a destruição deles, né? E algo muito importante que eu quero frisar aqui também, além desse auto-isolamento, dessa questão de não querer resolver, né, nessa raiz de rebelião, é que eles falam que Moisés tirou eles daquela terra que tinha leite e mel e não levou eles a uma nova terra e não deu as propriedades. E na verdade, gente, o que dá para perceber nisso aqui? A pessoa que tem raiz de rebelião no coração, ela distorce a realidade. Isso eu quero que você anote, porque é muito importante. A pessoa que tem raiz de rebelião, ela distorce a realidade. Porque eles não saíram de uma terra farta, eles saíram de uma terra de escravidão. A ponto de ser tão grande ali o orgulho, tão grande a rebelião, que eles distorcem a realidade e o posicionamento de Moisés e de Arão, achando que eles tinham saído de uma terra farta, quando na verdade eles tinham saído de uma terra de escravidão. Outro ponto importante que eu quero frisar nesse momento, eles falaram ali que Moisés não conduziu, né, a uma terra nova, não deu propriedades. E na verdade, Moisés e Arão estavam fazendo o necessário para levar o povo, conduzir o povo, mas o fato deles não terem chego ainda foi todas as consequências, né, de rebelião, de idolatria, de murmuração. Então não foi por conta dos líderes, mas por causa do posicionamento do próprio povo. Então os líderes que têm raiz de rebelião no coração, eles não se autorresponsabilizam pelas suas atitudes. Eles querem colocar na conta da liderança aquilo que eles não estão alcançando, aquilo que eles não estão conseguindo fazer e efetuar. E aí nós vemos ali o desafio acontecendo, né? E Deus agindo. Porque o que acontece, gente? Quando Deus ele estabelece uma liderança, ele levanta uma liderança, ele mesmo vai defender essa liderança, porque como Moisés falou ali, não é contra a liderança que uma pessoa se levanta, é contra o próprio Deus. Então, Deus fala algo ali com Moisés e Arão, e a gente viu que novamente eles se prostraram com o rosto em terra e suplicaram a Deus, né, sobre o povo, ali intercederam pelo povo. A gente vê novamente uma posição dessa liderança que tem esse coração de amor pela comunidade, enfim, de misericórdia, que você pede, intercede realmente pelas pessoas, né? Mas Deus, ele age porque nada, gente, que é levantado por ele é sustentado pelos nossos braços. Então, Moisés e Arão não precisaram ali fazer uma força, digamos assim, própria para se justificarem, para se defenderem, não. O próprio Deus, porque é isso que ele faz quando ele estabelece uma liderança. E nós vemos ali Deus dando um direcionamento para Moisés, afastar as pessoas da tenda daqueles líderes rebeldes pela justiça que ele vai fazer e como ele vai lidar com aquela situação. Então nós vemos primeiro um isolamento, um auto-isolamento das pessoas que estavam em rebelião, e depois nós vemos o próprio Deus as isolando para tratar com elas. E ali Moisés fala, no versículo 28, então Moisés disse, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou.
Mas se o Senhor fizer algo completamente novo e o chão abrir a sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo que possuíam. E aqui, gente, a gente tem algo muito sério e de muita importância de ensinamento. Como eu falei, Moisés não pediu para estar naquela posição, não fazia nada por conta própria, como ele mesmo disse ali. E ele fala, olha, se for coisa natural, Deus não me chamou, mas se algo novo acontecer, e aí o chão se abre e eles sucumbem, eles vão direto à sepultura, né? Nós podemos tirar um ensinamento espiritual sobre isso, sobre as brechas espirituais que a rebelião traz para a vida, porque a palavra de Deus diz que a rebelião, o pecado de rebelião é como a feitiçaria para Deus, então Deus não trata isso de qualquer maneira, como se fosse qualquer coisa, né? E nós vemos que o resultado dessa brecha espiritual vinda da rebelião é que as pessoas sucumbem, né? Elas sucumbem espiritualmente, emocionalmente, os seus ministérios. Então, e as pessoas que permanecem junto ali sucumbem junto. Então, é muito sério isso para Deus e como ele lida com isso. Então, às vezes a gente vê as pessoas que têm essa raiz no coração, e muitas vezes não que necessariamente elas fizeram um motim, como foi feito aqui, mas elas têm essa raiz e elas não aceitam a autoridade levantada por Deus, elas não aceitam as coisas que essa autoridade está estipulando, e a gente vê a vida da pessoa sucumbindo emocionalmente, espiritualmente, e as coisas não fluem, não florescem. E falando em florescer, eu gostaria de pular agora para o capítulo 17. Eu vou pedir que você leia esses 2 capítulos com calma em casa, medite sobre isso. Mas eu quero focar agora em outra coisa. No capítulo 17, quando fala sobre o outro desafio, porque daí o que aconteceu? Aqueles líderes rebeldes morreram, a comunidade culpou novamente Moisés e Arão, né? E a gente vê muitas vezes isso acontecer, das pessoas às vezes serem isoladas ali por Deus, porque estão numa posição de rebelião. Eu vou culpar o líder ali, que eles estão isolados, que aconteceu aquilo, né? E se você cuida de uma comunidade, às vezes você pode lidar com isso. Mas por que aquele líder ali tá em isolamento? E as pessoas quererem colocar a culpa no líder que está acima. E aí há uma outra atitude de Deus de novo, né? Vamos lidar com isso aqui, para que não haja mais dúvida quem foi chamado para o sacerdócio. E aí é feito um outro desafio de todos os líderes trazerem as varas e colocarem na tenda de encontro. E aquela que florescer é o que foi chamado por Deus, né? E é isso que Deus faz. E aí eu gostaria de ler no versículo 8. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Então a gente vê aqui, novamente, Deus, ele comprovou a liderança que ele levantou, né? Ele estipulou ali Arão como sacerdote e ele fez questão de comprovar aquilo ali para que não houvesse mais problemas. Mas esse florescimento da vara de Arão não é por acaso, ele também tem um significado espiritual. A gente vê que foi brotos, botões, flores e amêndoas maduras. É como se fossem várias estações de uma vez só, certo? Porque existe um tempo, por exemplo, para as flores, existem outro para os frutos, mas aqui aconteceu tudo de uma vez só. E aí a gente tira aqui também um ensinamento como Deus faz com a liderança que ele levanta. E o que eu quero trazer com isso? Que às vezes há questionamento sobre quem colocou naquele lugar. Às vezes você está numa comunidade local e você pensa assim, mas quem era para estar naquela posição é eu, porque eu estou mais tempo na igreja, eu tenho mais tempo de caminhada com Deus, ou eu sou mais velho de idade. E aí, gente, a gente quer limitar o agir do Espírito Santo, porque Deus, ele não age por padrões humanos. Então, ele pode pegar uma pessoa que ele quer como líder e ele faz essa pessoa florescer, dar botões e brotos, tudo de uma vez só. Porque o tempo do trabalhar do Espírito Santo não é o mesmo do nosso. Então, não é sobre idade, não é sobre tempo na igreja,
É sobre a pessoa ser chamada por Deus e o processo de Deus acontecer da forma que Ele quer. E nisso a gente também pode ver como identificar que aquele líder realmente foi levantado por Deus, que há um florescer na vida dele, né? Há um broto, há botões, aquela pessoa, ela mostra um ministério florescendo. E um dos maiores fatos que a gente pode ter desse florescimento de Deus para a liderança, uma liderança estabelecida por Deus, é maturidade espiritual, santidade e fruto do Espírito. Então, se tu vê aquilo ali na vida de uma pessoa, aquilo ali já é um indicativo de que Deus está ali e Deus realmente estabeleceu aquela pessoa. Não é dons, não é falar em línguas, não é ter revelação, não é ter interpretação de línguas. Você pode ter todas essas coisas e não ter nada de maturidade, e não ter nada de santidade na sua vida. E, consequentemente, se você tem alguma raiz dessa no seu coração, a sua vida, o seu emocional não está bem, o seu espiritual não está bem. Então, você consegue distinguir por como a pessoa está florescendo na sua vida. Eu vou usar a palavra florescer que fica mais fácil, mas é esse indicativo, né, do que aconteceu com a vara de Arão. Então, eu quero recapitular isso trazendo essa mensagem de reflexão para a sua vida. Às vezes nós não sabemos que nós temos raiz de rebelião no nosso coração. Só que será que eu estou desprezando aquilo que o Senhor colocou e eu estou achando pouco o lugar que Ele tem me colocado? Será que eu estou questionando a autoridade de quem foi levantado por Deus acima da minha vida ou até em outro lugar? E na verdade aquele posicionamento de Moisés tirou do oculto lá no começo a verdadeira motivação do coração de Corá. E nosso coração é enganoso e nós temos que sempre colocar diante de Deus para Ele realmente, né, passar aquele scanner, fazer aquela oração de Davi e ver se há em mim algo mal, porque nós precisamos que as motivações do nosso coração estejam sempre à luz da palavra, porque a palavra de Deus diz que não há nada que permaneça oculto. Então nós temos que cuidar para que nosso coração não esteja com raiz de rebelião, porque nós vemos aqui espiritualmente as consequências, elas são sérias. E se por acaso você é líder, né, e você está passando, você passa por isso, na posição que Deus te colocou, a gente vê aqui a postura de Moisés, né? Primeira coisa é face em terra, é sempre reverência a Deus, sempre buscar diante de Deus aquilo que deve ser feito, direcionamento diante de Deus. E nós podemos descansar com o nosso coração que, independente do posicionamento que Ele nos der, o Senhor mesmo defende a liderança levantada por Ele, porque não é sobre as pessoas, é sobre o próprio Deus e sobre o que Ele estabeleceu. Amém? Então que essa mensagem hoje possa trazer uma reflexão profunda na tua vida, possa trazer mudanças, possa trazer direcionamento e te abençoar acima de tudo, em nome de Jesus. Amém?